Bom, esse é mais um vídeo daqueles que eu conto um pouquinho sobre mim e de verdade eu espero que sirva para você. É mais um vídeo desses. E o que eu quero falar para você? Preste muito bem atenção no que eu vou falar, tá bom? Preste bem atenção. Não seja o bode expiatório perfeito para os outros. Calma, você vai entender o que é que eu quero dizer aqui, tá? Você vai entender o que eu quero dizer, mas anota esse pensamento aqui. Bom, tudo começou porque é o seguinte, até no vídeo passado eu comentei que eu tive uma conversa franca com os meus pais, né? Uma conversa que só foi possível por uma série de coisas, né? Uma série de coisas, entre elas maturidade, conhecimento, o contexto, também o tempo, né? E essas coisas aí, por aí vai. E aí, daquela conversa que eu tive com eles ali, algumas coisas eu tenho pensado. E dentre elas é essa ideia de bode expiatório. Calma que eu vou tentar explicar aqui pra vocês. Calma que eu vou... Vamos com calma aqui. Mas o que é que eu quero dizer? Bom, basicamente funciona assim o seguinte. Quem tá em volta de você, quem tá próximo de você, tem grandes chances de que essas pessoas que estão em volta de você, elas estão doidas para quê? Para encontrar uma desculpa, uma resposta para vamos falar assim, para o fracasso delas, né? Para o insucesso delas, para a frustração delas, entendeu? Tem grande chance. Tá, mas aí você deve estar se perguntando aí, pô, Preto, você acha que todo mundo é malvadão, todo mundo tá tentando fazer algo contra você? E aí eu te digo, não é isso. Na verdade, esse tipo de coisa é uma resposta natural que nós temos, né? Que vem daquele nosso chipzinho lá, né, das cavernas, né? Aquele lance de aprovação, pertencimento, que é muito importante e foi instalado em nós. Então, por quê? Porque isso daí determinava a nossa sobrevivência, isso determinava quem é que ia passar os genes para frente, quem é que ia sobreviver, quem que ia, né, e por aí vai. Então, esse chipzinho de sempre a gente ser travado nessa questão da aprovação, né? Então a gente se sabota porque a gente tem medo de fazer algo errado e esse medo errado vai para o escrutínio dos próximos, né, de quem a gente quer ter aprovação, e aí assim a gente é rejeitado e a rejeição pode determinar a nossa morte. Isso lá dentro da nossa cabeça, lá dentro, entendeu? Então, tá, mas por que eu falo isso? Porque isso aí é uma coisa que é inconsciente. Esse tipo de reação são ações inconscientes. Por que eu tenho, de certa forma, uma certa capacidade de falar sobre isso? Porque eu tô tentando, pelo menos nos últimos tempos, o máximo possível é eu ter essa tomada de consciência, de entender as coisas, de entender como é que as coisas funcionam. Pô, é assim, essa que é a característica então das coisas, né? Hoje, olhando o comportamento dos meus velhos, né? Eu consigo observar e olhar assim, entender assim, cara, isso daqui, eles pecaram aqui, pecaram no sentido de falharam, né? Não de cometerem pecados. Quem sou eu para falar sobre o outro é pecador? Não é isso. Talvez eu tenha usado a palavra errada, né? Mas assim, eles falharam muitas das vezes por conta da ignorância, né? De não ter o conhecimento, né? Mas assim como eu errei muito, cara, por não ter conhecimento. Eu errei, eu não me livro
Eu não me livro do erro, eu não quero me desfazer de, tipo, eu sou realmente culpado por isso. Mas, cara, a tal da ignorância, ela não é uma bênção, entendeu? O não conhecimento, ela não é uma bênção. Você ser ignorante, não é. Ah, quando você ouvir assim, a ignorância é uma bênção. Cara, não vai por esse caminho, cara. A ignorância não é uma bênção, velho. Porque o conhecimento, ele vai te dar liberdade, cara. Vai te dar liberdade, assim, pra você, de certa forma, você esvaziar seu coração, abrir espaço no seu coração. Cara, abrir espaço na sua cabeça, você se livrar de monstros que estão na sua cabeça, que estão vagando. O conhecimento, ele vem para isso, né? Muito do que eu vejo, assim, as coisas que foram feitas de certa forma erradas no passado, foram feitas não porque as pessoas queriam errar, mas sim porque elas não sabiam como seria o jeito certo a fazer, mas elas estavam tentando buscar o jeito certo a ser feito. Entendeu? E não sei se já aconteceu aí com você. Eu gostaria de saber nesse ponto do vídeo, inclusive. Eu queria muito saber de você se você já cometeu algum erro que atrapalhou a vida de outra pessoa, né? Uma pessoa que você gosta, alguém que você se importa, atrapalhou, mas você cometeu esse erro tentando fazer o certo. Não sei se já aconteceu isso. Você causar o mal tentando fazer o certo, cara. E eu tenho certeza que talvez essa seja uma das coisas que mais nos torna humanos, né? Mais nos deixa humanos, mais nos deixa próximo de Deus. Porque quando nós entendemos que erramos, nós somos falhos, nesses momentos que a gente tende a se aproximar de Deus, tende a pedir pra Ele por respostas, tipo assim, me ilumina, cara, só dá uma dica aí, entendeu? Eu não quero mais vacilar, eu tô cansado de vacilar. É nessas horas que a gente entende o quanto que a gente é falho e que isso nos aproxima de Deus, cara. E aí é aquele ponto do vídeo que eu falo assim, cara, eu acredito muito em Deus. Porque não traz nenhuma vantagem positiva na minha vida eu não acreditar, cara. Porque todo o fato de eu acreditar me traz coisas positivas. Então não faz sentido. Não faz sentido eu contestar, eu não sei o que, cara, não, faz muito sentido eu acreditar que existe a salvação, que existe Deus, que existe alguém olhando por nós e nos guiando no sentido de, cara, tudo bem, você tem o direito de fazer tudo do jeito que você quiser, mas aqui eu tô do seu lado para assim, tentar mostrar do meu jeito uma forma de que você vá pelo caminho certo, né? Não que vai interferir na nossa vida, não, mas assim, tá ali para mostrar, entendeu? Mostra quando você vacila, mostra quando você acerta, tá ali, você sente a presença dele, quando você se sente incapaz, você se entrega. Nossa, cara, é muito louco. Eu tenho todo dia orado, eu tenho todo dia agradecido pra caramba. Eu sei, eu acabei indo para um outro lado esse vídeo aqui, mas eu preciso dizer isso aqui pra vocês. Eu tenho orado, eu tenho agradecido muito. Agradecido, realmente, cada vez mais eu concluo que é tudo no seu tempo, no tempo certo. Porque não tem outra resposta para isso, entendeu? Não tem. E eu agradeço a Deus todos os dias por tudo que Ele tem me dado, pela oportunidade de olhar para a vida hoje, principalmente, de
de várias maneiras, entendeu? Olhar pra ela, assim, cara, eu consigo olhar agora desse ângulo, eu consigo olhar desse ângulo aqui, eu consigo olhar de assim, de assim. Não sou perfeito, não, mas eu tô me esforçando pra cada vez mais desenvolver essa habilidade, entendeu? E essa habilidade que é positiva, ela só tem trazido coisas positivas pra minha vida, cara. Então não tem como eu parar de fazer algo que tá gerando algo positivo na minha vida, velho. Entendeu? Tipo, eu seria muito burro. Muito burro. Cara, é engraçado, é exatamente isso. O quanto que a gente erra por não saber, cara. O quanto que a gente erra por não saber. E assim, a vida, ela não tem a obrigação de te ensinar. Se você não tá com a intenção de aprender, né, de adquirir o conhecimento com essa curiosidade, ela não vai te ensinar. A vida não vai te ensinar, ela não tem essa obrigação. Não é papel da vida isso. E é muito louco, porque, cara, existe até um termo. Eu vejo, né? Hoje eu não estou julgando meus queridos pais, não. Eu estou comentando algo que eu estou observando sob o meu ponto de vista. E eu vejo que muitas das coisas que eles erraram, né? Muitas das coisas que eles, vou se dizer assim, falharam, né? Que hoje eles estão num processo de se lamentar, de se lamuriar, tá ainda naquele processo da ruminação, do sofrimento ainda, né? Eles estão. De verdade, eu tô tentando trazer um ambiente de paz, assim, tipo assim, falar assim, cara, gente, vamos parar. Passou, não adianta. Nós temos que pensar agora. O que nós vamos fazer agora que é maneiro agora, que tipo vai ser maneiro ali na frente. É isso, tendo a ter querer ter essas conversas com meus pais, cara. Mas o fato e não é desculpa, eles são de outra geração, eles são de outra época, né? E realmente, assim, o fato também deles ainda me entenderem eu como filho, né? Não como alguém uma pessoa adulta também que erra e por aí vai e que tá tentando melhorar as coisas, entendeu? E tá tudo bem. Nesse ponto aqui tá tudo bem. É porque eu já cheguei no ponto de entender eles como os adultos, né? Como adultos que são e por aí vai. Eu entendi isso, eu consegui separar isso. Então, realmente, acabou ficando mais fácil eu conseguir olhar de fora as coisas. Ficou, facílimo, né? E ali eu vejo que, né, repito, não estou julgando eles, eu vejo que muitos dos erros que eles tiveram, muitas das coisas é porque eles eram ignorantes no sentido de não ter conhecimento mesmo, por falta de conhecimento, falta de experiência, né? Erraram por causa disso, cara, mas erraram tentando fazer o certo, entendeu? Porque são pessoas boas e são seres bons, entendeu? Que é muito diferente de você errar sendo um mau caráter, né? Uma pessoa miserável. É muito diferente, né? Porque daí a intenção é mesmo de ser ruim, né? Já quando você é bom, a sua intenção é boa, mas você erra, né? E, né? É normal isso, é normal, tende a ser normal, mas assim, talvez assim, o diagnóstico, o prognóstico mais adequado para isso é a tal da arrogância epistêmica, né? Que inclusive é até um termo que eu li num livro, salvo engano foi no Cisne Negro do Nassim Talib, eu acho que é isso aqui. No Cisne Negro ele trata muito sobre com esse termo, né? Arrogância epistêmica. Vamos fazer um negócio, uma explicação um pouquinho melhor aqui. Eu sei que você tá com tempo aí, eu vou abrir o GPTilson só pra gente ver o que ele fala pra nós sobre esse termo, né?
ou se eu tô tirando coisa da minha cabeça, isso aqui é loucura. Vamos escrever aqui, me explique o conceito de arrogância epistêmica. Me explique o conceito de arrogância epistêmica. Arrogância epistemológica presta atenção aqui, vamos ver. Vamos ver se cabe nesse vídeo aqui o que é que eu estou falando, né? Sobre você não ter conhecimento, né? Sobre você acreditar que você tem conhecimento. Vamos lá. Arrogância epistemológica é basicamente quando alguém acha que sabe mais do que realmente sabe. Então eu estava certo aqui. Tipo assim, eles e não percebem o tamanho da própria ignorância. Então é isso, repito, né? É quando a pessoa acha que sabe mais do que realmente sabe e não percebe o tamanho da própria ignorância. Isso é arrogância epistêmica, né? Arrogância epistemológica, né? É um conceito que ficou muito popular com o autor Nassim Taleb, especialmente na lógica do cisne negro. Aqui, cita até o livro, inclusive. Né? Então a ideia central aqui ele traz. Né? A arrogância epistemológica é superestimar o próprio conhecimento e subestimar o desconhecido. Né? É o oposto da humildade intelectual. Hoje, inclusive, eu atuo muito eu me posiciono muito nesse lado da humildade intelectual, porque isso é muito louco. Quanto mais eu estudo, mais eu concluo o quanto eu não sei nada. Eu não sei nada, velho. Eu não sei nada e tem muito a saber, tem muito a aprender. É muito doido isso. É muito doido isso, cara. Putz, ninguém fala sobre isso. Ninguém fala. Essa é a coisa que mais me irrita, inclusive, né? Não tem ninguém falando sobre isso, sobre, né, o quanto você pode superestimar o seu próprio conhecimento, e isso aqui vai te levar a uma baita de uma armadilha, e subestimar o que é desconhecido. Cara, esse sentimento, ele realmente é bizarro, né? Aqui ele traduz isso, essa ideia. Vou até ler aqui. É quando a pessoa acredita que entende como o mundo funciona, mas entende só uma parte. É aquilo que eu falei para vocês, é ignorância pura, puríssima, né? Cria explicações simples para coisas complexas, ignora o acaso, o erro e o imprevisível, tem muita confiança com pouca base real, né? Vamos ver. É o tal do especialista que erra com convicção, né? Ele trouxe aqui um exemplo. Exemplos práticos. O especialista que erra com convicção, né? Alguém faz previsões sobre a economia, mercado, comportamento humano com absoluta certeza e erra feio. Isso é muito louco, né? Esse lance do especialista, né? Aqui abre um parênteses interessante, né? Um meteorologista, né? Aquela pessoa que é responsável pelo clima-tempo, né? Ela não tem obrigação nenhuma com a previsão que ela faz, né? Se ela falar que vai chover e não chover, nada acontece com ela, né? Isso aqui é só um parênteses para você ficar pensando aí na sua vida, tá? Fecha parênteses aqui, né? Então alguém faz previsões sobre economia, pá, não é erro o problema, não é o erro o problema, é a certeza exagerada antes do erro, é a certeza de que está certo. Um segundo exemplo que ele traz aqui sobre arrogância epistemológica. Eu cunhei pelo jeito o termo de maneira errada aqui, né? Eu pensava que era arrogância epistêmica, é arrogância epistemológica. Vamos lá, o segundo exemplo que ele traz aqui, o G.P. Tilson, é a pessoa que simplifica demais. Se você trabalha duro, vai dar certo, né? Ele traz aqui um exemplo dessa expressão. Pode até ser parcialmente verdade, mas ignora sorte, contexto, timing, fatores invisíveis, né?
Isso é arrogância epistemológica, né? Reduzir a complexidade a uma narrativa confortável. Se você trabalhar duro, vai dar certo, né? Isso nem sempre é certo, inclusive, né? Por mais que você nunca desista, não significa que vai dar certo. Esse também é um ponto de vista interessante. Aqui ele traz um terceiro exemplo, que é o retrospecto ilusório. Vamos lá. Depois que algo acontece, a pessoa diz, eu já sabia. Na prática, ela está reconstruindo a memória para parecer mais inteligente do que realmente foi. Eu já sabia. Caramba, aqui é legal. Olha só, é um ponto mais profundo. A arrogância epistemológica nasce de um erro fundamental: confundir o que é explicável com o que é previsível, né? Só porque conseguimos explicar algo depois, não significa que não conseguiríamos prever antes. Aqui ele traz até interessante algo legal, ó. Qual é a solução que combate a arrogância epistemológica, né? Ele chamou de humildade epistemológica. Taleb propõe o oposto. Ele está se baseando no livro aqui, inclusive. Reconhecer o que você não sabe, isso é muito importante, né? Você reconhecer, ou seja, você aceitar o que você não sabe, aceitar que o mundo é mais aleatório do que parece. Isso também é interessante. Evitar certezas absolutas, isso aqui. E trabalhar com probabilidades, não com garantias. Esse aqui é o que ele propõe como solução a essa questão. Então, talvez aqui, se eu pudesse resumir todo esse vídeo aqui, né? Eu sei que eu dei uma colada aqui, mas não tem problema não. Mas é isso, né, cara? Repito, né? Se eu pudesse resumir, hoje eu enxergo o quanto as coisas elas deram errado por conta de simplesmente da ignorância mesmo, da falta de conhecimento. Mas a intenção era boa, era fazer o certo pelo certo e acabou dando errado, né? Por quê? Porque não sabia qual era o caminho. Né, não tinha conhecimento e vai tentando do jeito que é e vai indo assim, assado e às vezes também tem um lance que essa geração principalmente dos velhos, eles têm certas dificuldades de perguntar, de ir atrás de alguém que sabe mais, de ir atrás de se informar e por aí vai. Não sei por que acontece com essa geração. Talvez porque é uma geração, não sei, é uma geração pós-guerra, mas qual que é a explicação para isso eu não sei. Mas eles têm muita dificuldade. Então por isso que acabam falhando, porque tem muita certeza daquilo ali, né? Quando na verdade nem pode ser que aquilo ali não seja o certo, entendeu? Então acabam falhando por causa disso. Eu acho que eu fui um tanto quanto abrangente aqui e de verdade eu espero que esse vídeo aqui tenha servido de algo para você aí. Sendo assim, se você chegou até aqui e não me conhece ainda, eu sou o Preto, o autoproclamado generalista em tudo. Esse aqui é o canal que a gente faz isso. Liga a câmera, sai falando, contando tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho testado, acertado e errado, né? E por aí vai. E o vídeo de hoje eu peço para você não se posicionar como um bode expiatório, né? Não seja a justificativa do fracasso dos outros. Não seja, não se comporte assim. Eu me comportei assim e isso me trouxe algo ruim para o meu coraçãozinho. Hoje eu já me livrei disso daí, né? Porque eu entendi, era parte da minha ignorância e por aí vai, né? Mas eu realmente sugiro que você não faça isso para sua vida, certo? Não seja a justificativa das outras pessoas para o que elas erraram. Não seja, certo? Sendo assim, se você gosta de conversas assim, conversas que muitas das vezes começam de um jeito e nós não sabemos como é que vai terminar, eu peço para você que você se inscreva nesse canal e assim a gente pode estar tendo mais conversas assim, né? Conversas totalmente espontâneas, abertas e claras aqui com você,
certo? De verdade, eu espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma aí no momento que você está na sua vida. E, cara, isso aqui também poderia ser um caminho para que você faça mais perguntas e vá atrás de mais conhecimento e vai cavando, vai escavando as coisas, cara, assim como eu tô fazendo na minha vida. Você vai ver como é que sua vida vai melhorar, certo? Então é isso. Eu espero ter sido uma boa companhia por esses minutos aqui. Né? Repito, se inscreve aí no canal, se ainda não for inscrito, né? E é isso. Eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, falou, tchau.